Olá, pessoal! Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né, do habitual, porque infelizmente estamos longe, mas é para um bem maior, né? E espero que o mais rápido possível nós possamos estar juntos novamente, tá? Estamos, né, trabalhando para que vocês, nesse período de afastamento social, continuem com as aulas de vocês com toda a qualidade possível que vocês merecem, tá bom? Então, vamos trabalhar sempre, sempre tentar melhorar, para sempre melhorar nossos vídeos, nossas aulas, nosso material, e que vocês tenham aí um ensino, né? Continuem com o ensino de qualidade que vocês sempre tiveram, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje, nós vamos falar de modelos atômicos e estrutura atômica, tá? Nós vimos, né, que a matéria, toda a matéria, ela é constituída, ela é formada por átomos. Átomos esses que vão formar as moléculas, né, que formam as substâncias. Então, por exemplo, a água, né, que é uma substância muito importante no nosso dia a dia, que a gente utiliza, né, o tempo todo. A água, ela é formada por moléculas de H2O. Então, a substância água é formada por moléculas de H2O. O que significa isso? Que as moléculas de água são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Hoje, nós sabemos disso, nós sabemos da existência dos átomos, né? Nós sabemos que os átomos formam as moléculas, mas nem sempre foi assim. Então, a gente vai ver como foi a evolução, né, dessas teorias para chegarmos até as teorias que nós temos hoje, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, a primeira hipótese que eu trouxe, por que eu vou chamar de hipótese? Porque, na verdade, a gente não pode considerar o modelo de Demócrito e Leucipo como sendo uma teoria. Porque o Demócrito e Leucipo, eles foram filósofos, né, da Grécia Antiga. Então, essa hipótese deles surgiu em 450 a.C., então tem muito tempo, né? E eles não tinham recursos, né, para fazer experimentos, para avançar, né, em suas observações. Então, eles ficaram apenas com as observações mesmo. Então, por isso que a gente não pode chamar de teoria. E os livros, eles não trazem esse modelo atômico como o primeiro modelo. Vocês vão ver que a maioria dos livros, né, eles vão trazer como primeiro modelo o modelo atômico de Dalton, tá? Então, Demócrito e Leucipo foi só uma hipótese, mas foi uma hipótese muito importante, que a gente vai perceber que eles foram os primeiros a falar, né, os primeiros a falarem dos átomos, a falar dos átomos. E então, essa ideia de átomo surgiu, né, com Demócrito e Leucipo, né, com essa hipótese. O que eles disseram? Eles disseram que a matéria, toda a matéria, era constituída por partículas bem pequenas, tá? As quais eles denominaram átomo, tá? O que significa átomo? Significa não partes, significa indivisível. Então, para eles, o átomo seria realmente a menor partícula formadora da matéria. Então, se eu pegar uma folha de caderno e cortar ela em vários pedacinhos, o último pedacinho, aquele que não for mais possível dividir, seria o átomo. Né? Então, para Demócrito e Leucipo, o menor pedacinho da matéria, aquele que a gente não pudesse mais dividir, seria o átomo, tá? Então, esse modelo, ele foi esquecido, tá? Ele ficou esquecido durante muito tempo, até vir o modelo atômico de Dalton, tá? O Dalton, já em 1803, então olha quanto tempo, ó, que ficou esquecido esse modelo, né? Que não se criou mais nenhum
modelo de átomo. Então, em 1803 surgiu o modelo, né, que a gente pode chamar de teoria, né, que foi a teoria atômica de Dalton. Ele já trabalhava com reações químicas, né, então ele vem num período aí que já havia recursos para fazer experimentos, ele já trabalhava com gases, já trabalhava com reações químicas. E a partir das observações, né, de suas reações, ele criou, né, o seguinte modelo, né? Ele disse o seguinte: os átomos são maciços e apresentam forma esférica. Então, o átomo seria uma esfera, né, uma bolinha, e maciça. Ele disse também que os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. O que significa isso? Não podem ser divididos. Então, ó, manteve aí a ideia de indivisibilidade de Demócrito e Leucipo. E não pode ser destrutível, né? Um átomo não pode ser destruído. Então, o átomo seria maciço, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Gravem bem isso. Ele disse também que um elemento químico é um conjunto de átomos com mesmas características, né? Ou seja, propriedades iguais. Então, por exemplo, se eu tenho o elemento oxigênio, então eu tenho ali um conjunto de átomos de oxigênio. E esses átomos, eles são iguais em todas as suas características. Então, ele disse também que átomos diferentes são diferentes em todas as suas características e propriedades. Então, um átomo de oxigênio, por exemplo, ele não tem nada a ver com um átomo de hidrogênio, totalmente diferente em suas características e propriedades. Ele disse que uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos e disse também que substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes, tá? Então, por exemplo, a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio forma água. Essa combinação forma água. Se eu acrescentar aí 1 átomo de oxigênio, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, aí eu formo o que a gente chama aí comumente como água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, tá? Então, as substâncias são formadas por combinações, né, iguais, constantes de átomos. Tranquilo? Bom, depois de um tempo, em 1898, veio o segundo modelo atômico, que foi o modelo atômico de Thomson. Thomson já fazia experimentos com gases em pressões muito baixas, né? E a partir de suas observações, ele criou também um modelo atômico. O que ele observou? A partir dos seus experimentos com gases em baixa pressão, ele percebeu que toda a matéria, quando exposta, né, a uma baixa pressão e exposta a um campo magnético, vai produzir raios, que ele chamou de raios catódicos. E ele percebeu que esses raios catódicos, quando expostos a um campo magnético, esses raios seriam atraídos pelo polo positivo desse campo magnético. Então, ó, ele percebeu que a matéria produzia raios catódicos, né, quando em baixa pressão. E quando exposta a um campo magnético, esses raios catódicos eram atraídos pelo polo positivo desse campo magnético. O que ele percebeu? Bom, se esses raios são atraídos pelo polo positivo, qual vai ser a natureza desses raios? Negativa, né? Então, esses raios apresentam cargas negativas, né? Cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, se os raios catódicos eles eram atraídos pelo campo magnético, né, pelo polo positivo desse campo magnético, então esses raios possuem carga de natureza negativa. Então, a partir dessas observações, ele concluiu que o átomo seria uma esfera
mas não maciça, né? Ele disse que o átomo seria neutro, já que toda a matéria é neutra. Então, ele mantém aí a neutralidade do átomo. Só que ele percebe que ali no átomo, né, existem cargas negativas. Então, ele disse o seguinte: o átomo vai ser uma esfera de carga positiva com partículas negativas, né, que vão se espalhar aí por todo esse átomo. O modelo dele ficou conhecido como modelo do pudim de passas. E ele nomeou essas cargas negativas como elétrons. Então, olha só o modelo de Thomson. O átomo seria uma esfera de carga positiva, né, com os elétrons ali espalhados por todo esse átomo. Então, o modelo dele ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Depois, em 1914, né, surgiu um novo modelo atômico que foi muito importante, tá, para a ciência em geral. O modelo de Rutherford, ele explica muita coisa, tá? Por isso que a gente diz que ele é um dos modelos mais importantes. Então, o que o Rutherford fez? O Rutherford, ele já trabalhava com elementos radioativos, né? Ele já conhecia a radioatividade, ele já trabalhava com o polônio, que é um elemento radioativo. Então, o que ele fez? Ele sabia que o polônio era um emissor alfa, né? Ele é um emissor alfa, ele vai emitir partículas de carga positiva, que são as partículas alfas. Então, ele pegou o polônio, colocou dentro de um cubo de chumbo, igual esse que está aqui, né, no nosso desenho, ó. Pegou o polônio e colocou ali dentro do cubo de chumbo. Por quê? Porque ele sabia que as partículas alfas emitidas pelo polônio não conseguiriam atravessar o chumbo. As partículas alfas não atravessam o chumbo. Mas ele pegou e fez um buraquinho nesse cubo de chumbo, por onde as partículas alfas teriam que passar, tá? Na frente desse bloco de chumbo, ele colocou uma folha, né, uma plaquinha, uma película bem fininha de ouro. A gente diz que é uma folhinha mesmo de ouro, bem fininha. E em volta ele colocou uma placa de sulfeto de zinco. Por que ele fez esse experimento? Porque ele queria saber como seria, né, o comportamento das partículas alfas frente aos átomos dessa folhinha fininha de ouro. Daí ele botou essa folhinha bem fininha para as partículas alfas conseguirem atravessar ela tranquilamente, sem nenhum problema. Então ele percebeu que realmente a maioria das partículas alfas atravessavam livremente. Como que ele percebeu isso? Porque aqui, ó, no sulfeto de zinco, na placa de sulfeto de zinco que ele colocou atrás, né, aqui atrás, né, em volta dessa folha de ouro, aparecem luminescências quando as partículas alfas batem ali. Então ele percebeu que a maioria das luminescências apareciam aqui, ó, na frente da folha de ouro, né? As partículas alfas atravessavam livremente essa folha de ouro e batiam aqui na frente da plaquinha. E ele percebeu aqui também que algumas partículas alfas nem chegavam a atravessar. Elas batiam na folha de ouro, né? E voltavam. E algumas atravessavam, mas sofriam desvio. Então, olha só aqui no desenho, ó. A maioria passa livremente, né, na folha de ouro. Passou livremente. Algumas atravessam, mas sofrem desvio, ó. Atravessaram, mas sofreram desvio. E outras nem chegavam a atravessar, poucas, né? Mas algumas nem chegavam a atravessar. Elas batiam e voltavam, ou seja, eram repelidas pela folha de ouro aí. Então, o que ele concluiu a partir desse experimento? Que o átomo teria um espaço, né, um local, né, nele, bem pequenininho, aqui, ó, bem pequenininho, onde existem, né, ali
cargas positivas. Por quê? Porque se a minoria das partículas batiam e voltavam, significa que ali também tem carga positiva. Então, esse espaço onde ficam as cargas positivas é bem pequenininho. E ele chamou esse espaço de núcleo. Então, o átomo teria um núcleo positivo e bem pequeno em relação ao tamanho total do átomo. O restante do átomo ele chamou de eletrosfera, que seria esse espaço vazio, né, que permitia que as partículas alfas atravessassem livremente essa folha de ouro. Só que a gente sabe, né, desde o modelo atômico de Thomson, ele também já sabia, que o átomo possui partículas negativas, né, subpartículas de carga negativa. Então, nessa eletrosfera, ele concluiu que existia também os elétrons circulando ali. Então, ele criou esse modelinho aqui para o átomo, ó. Um núcleo de carga positiva e uma eletrosfera, né, que é bem maior que o núcleo, onde circulam os elétrons, que são as partículas de carga negativa, que já se sabia, né, dessa existência desde o modelo atômico de Thomson. Depois do modelo de Rutherford, esqueci de falar aqui, ó. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Então, nós temos aí o modelo atômico de Dalton, que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas. E modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como modelo planetário. E nós temos, depois do modelo de Rutherford, o modelo atômico de Bohr, né, que já veio em 1920. O Bohr, ele apenas complementou o modelo atômico de Rutherford. Por quê? Rutherford não soube explicar por que o elétron, sendo partícula de carga negativa, e o próton, sendo partícula de carga positiva, por que o elétron não caía no núcleo? Porque se ele está circulando em volta do núcleo, uma hora ele ia perder energia e ia se chocar com o núcleo. Mas isso não acontece. E o Rutherford não conseguiu explicar isso. Então, Bohr criou esse modelo para explicar exatamente isso. Então, o que o Bohr disse? Que os elétrons, eles giram ao redor, né, do átomo em camadas na eletrosfera. Essas camadas são chamadas de níveis, né, ou camadas. Cada camada ocupada por um elétron possui um valor determinado de energia, tá? Então, cada camada possui um valor de energia. E esses elétrons só podem ocupar os níveis com determinada quantidade de energia. Eles não podem ocupar níveis intermediários. Então, ele tem que circular ali na camadinha, não pode circular entre uma camada ou outra. Bohr disse também que um elétron, quando excitado, ou seja, quando energizado, vai sair da sua órbita de origem, sua camada de origem, e vai para uma órbita mais externa, né? O que é isso? Vai para uma camada mais distante do núcleo. E ao voltar para sua camada de origem, o elétron vai emitir essa energia que foi absorvida na forma de luz, tá? Isso explica, por exemplo, os fogos de artifício. O que acontece? Os fogos de artifício, ele é produzido, né, ali a partir de átomos, né, algumas substâncias formadas por metais. E esses átomos de metais, desses metais, quando absorvem energia, absorvem calor, eles vão começar a pular de uma órbita para outra. Então, ele vai absorver energia, vai pular para uma órbita mais externa, né, mais distante do núcleo, e quando ele voltar para sua órbita de origem, ele vai emitir essa energia na forma de luz. E os átomos, né, cada átomo de um elemento diferente, ele vai emitir uma luz diferente. Então, por exemplo, nós temos o cobre, que emite luz verde, temos o estrôncio, que emite uma luz vermelha, temos o sódio, que emite uma luz amarela, tá? Então, isso é perfeitamente observável, né? A gente consegue observar aí nos fogos de artifício. Ou até mesmo quando a gente deixa cair um pouquinho de sal no fogo, né, lá do fogão.
o fogo logo fica amarelinho, né? Isso também explica esse fenômeno, tá bom? Então, nós chegamos ao seguinte modelo de átomo, né? Um átomo com o núcleo, onde ficam os prótons, e descobriu-se também que existia uma outra partícula no núcleo, que foi chamada de nêutrons, tá? Essas partículas foram chamadas de nêutrons. Os nêutrons são partículas que não possuem carga, mas possuem massa, tá bom? E na eletrosfera circulam os elétrons de carga negativa. Então, prestem bastante atenção nessa tabelinha que eu coloquei. Olha só, núcleo do átomo com os prótons e os nêutrons. Prótons, partícula de carga positiva, seria mais um, né? E nêutrons, partículas sem cargas, nulas. Massa relativa do próton 1, massa relativa do nêutron 1. Então, prótons e nêutrons possuem a mesma massa. E a eletrosfera é a região onde circulam os elétrons, né? Olha a massa do elétron. O elétron é 1836 vezes menor que os prótons e os nêutrons. E ele possui uma carga elétrica relativa negativa, né? De -1. Então, a gente pode perceber que a massa do átomo é determinada pelos prótons e pelos nêutrons. Porque os elétrons são muito pequenininhos, são muito levinhos, né? Então, eles não vão influenciar aí na carga do átomo. Na massa do átomo, a gente pode dizer que eles são desprezíveis no cálculo da massa do átomo, tá bom? Então, a gente pode representar um átomo da seguinte forma. O seu símbolo químico, né? O símbolo do seu elemento químico. Então, se a gente tiver hidrogênio, o símbolo dele vai ser H. Se a gente tiver oxigênio, o símbolo dele vai ser O. Se a gente tiver o sódio, o símbolo dele vai ser Na. Enxofre, S, tá bom? O símbolo, ele é determinado pelo nome do elemento em latim. Por isso que alguns símbolos não têm nada a ver com o nome, né, do átomo, do elemento. Aqui em cima da representação aí do símbolo químico do elemento, nós temos o número de massa. Então, o número de massa atômica sempre vai aparecer aqui em cima, tá? E embaixo a gente tem o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons, tá? Presente no núcleo do átomo. Então, o número atômico equivale ao número de prótons do átomo. E o número de massa, que é esse número que aparece aqui em cima, ele nada mais é do que a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Lembra que eu falei? Então, para determinar o número de massa de um átomo, a gente vai levar em consideração apenas o número de prótons mais o número de nêutrons. A gente vai desprezar a massa do elétron, tá bom? Então, ó, como que a gente vai calcular A, que é o número de massa atômica, é igual a Z, que é o número de prótons, né, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Vocês vão perceber que cada átomo ele vai apresentar um número atômico. O número atômico é como se fosse a identidade do átomo. Cada átomo tem um número diferente, é como se fosse a nossa identidade. Eu tenho um número de identidade, você tem um número de identidade, o colega tem um outro número, né? Ninguém tem um número de identidade igual de ninguém. A mesma coisa o átomo. Se eu tiver dois átomos com o mesmo número atômico, significa que são átomos do mesmo elemento químico, tá? Então, se eu quiser calcular o número de nêutrons, já que eu tenho o número atômico aqui embaixo, o número de massa aqui em cima, como que eu vou calcular o número de nêutrons? Bom, se massa é prótons mais nêutrons, nêutrons vai ser massa menos prótons, não é isso? Então, por exemplo, tem aqui a representação do átomo de carbono. Carbono tem número atômico 6 e número de massa atômica igual a 14, não é isso? Então, Z é 6, A é 14. Como que eu vou calcular o número de nêutrons para o carbono? Número de massa menos o número de prótons. 14 menos 6, tá bom? Então, vamos para outros exemplos aí. Tem o átomo de cloro. O cloro tem número atômico 17
e número de massa atômica igual a 35. Bom, se o númerozinho de baixo é 17, Z é 17, né? Número de cima é 35, A é 35. Então, qual vai ser o número de nêutrons? O número de nêutrons nunca vai aparecer na representação. Ele fica escondido. A gente tem que calcular. Então, como que a gente calcula? Massa, né? Número de massa atômica, menos número de prótons. Então, 35 menos 17, 18. Então, o átomo de cloro tem 18 nêutrons. O alumínio, númerozinho de cima 27, númerozinho de baixo 13. Então, ele tem 13 prótons, né? Número atômico 13, e número de massa atômica igual a 27. Calculando o número de nêutrons, 27 menos 13 igual a 14. O cálcio, número de massa atômica 40, número de prótons, né? Número atômico 20. Então, para calcular o número de nêutrons, número de massa atômica menos o número de prótons, né? 40 menos 20, 20. Tranquilo? Só que todos esses átomos que nós vimos até agora são átomos neutros. O que é isso? Os átomos neutros, eles possuem um número de prótons igual ao número de elétrons. E isso vai garantir a neutralidade do átomo. Ó. Prótons, cargas positivas. Elétrons, cargas negativas. Se eu tenho o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, isso garante a neutralidade, tá? Só que existem átomos que não são neutros, que a gente chama de íons, tá? Então, o que são os íons? São aqueles átomos que ganharam ou perderam elétrons. Então, vamos ver aqui, ó. Então, nós temos dois tipos de íons. Nós temos os cátions e nós temos os ânions, tá? Os cátions são aqueles que perderam elétrons. Então, ó, elétrons, carga negativa. Se eles estão perdendo elétrons, eles estão perdendo carga negativa. Então, eles vão ficar mais positivo. Então, sempre vai aparecer o sinalzinho de mais, né? Mais 1, mais 2, mais 3. Vai depender de quantos elétrons ele estiver perdendo. Então, no caso aqui, ó, o magnésio mais 2 está perdendo 2 elétrons. E os ânions são aqueles átomos que ganharam elétrons. Então, se eles estão ganhando elétrons, estão ganhando carga negativa. Então, ele vai ficar mais negativo. Então, um exemplo aqui, ó, o cloro. O cloro tem carga menos 1. Quando é 1, a gente não precisa botar o 1. A gente pode botar só o sinalzinho de menos. Mesma coisa quando for mais. Se for mais 1, eu posso colocar só o sinalzinho de mais. Então, o que significa o Cl-1? Ele ganhou um elétron. Coloquei outros exemplos aqui embaixo também, ó. O Na mais 1, o que significa? Perdeu um elétron, perdeu uma carga negativa, ficou mais positivo. Magnésio nós já vimos. O N-3, ó, nitrogênio, tá ganhando 3 elétrons, ganhando 3 cargas negativas. Então, o sódio, ó, vamos esquecer essa carga de mais aqui. Deixa eu botar a setinha aqui em cima, ó. O sódio, quando ele é neutro, ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Mas nesse caso aqui, ele não é mais neutro. Como que eu sei? Porque apareceu um sinal positivo aqui. Se ele está com sinal positivo, significa que ele perdeu uma carga negativa. Ele perdeu um elétron. Então, agora ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Mesma coisa o magnésio, ó. Quando ele era neutro, ele tinha 12 prótons e 12 elétrons. Mas agora apareceu um mais 2 aqui em cima. O que significa isso? Que ele perdeu 2 elétrons. Então, agora ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Aqui, o nitrogênio, número atômico 7. Quando ele era neutro, ele tinha 7 prótons e 7 elétrons. Mas agora ele ganhou 3 elétrons. Então, ele ficou com 10 elétrons. O cloro tem número atômico 17. Não é isso? Só que agora apareceu um menos 1 aqui. Quando ele era neutro, ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Como apareceu esse menos 1, significa que ele ganhou uma carga negativa, né? Ganhou um elétron. Então, agora ele tem 18 elétrons. E existem algumas semelhanças atômicas que nós podemos perceber entre os átomos, tá? Nós podemos ter átomos isótopos, isótonos e isóbaros.
O que são os átomos isótopos? São aqueles que apresentam o mesmo número de prótons. Então, eu coloquei aqui como exemplo o átomo de urânio. O urânio, ele pode se apresentar na natureza de várias formas, né? Ele apresenta vários isótopos, né, na natureza. E dois desses isótopos são esses aqui, ó. O urânio com número atômico 92 e massa 235 e urânio com número atômico 92 e massa 237. Por quê que eles têm o mesmo número atômico, mas têm diferente número de massa? Porque eles vão apresentar diferente número de nêutrons em seu núcleo. Isso vai fazer com que o número de massa atômica deles sejam diferentes, tá? Então, ó, se eles apresentam o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa atômica e de nêutrons, a gente chama de isótopos. É só gravar o Pzinho, ó. P de quê? Prótons. Então, eles apresentam o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Nós temos os isótonos. O que seria isso? Ó, grava pelo Nzinho. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Então, eu coloquei como exemplo aqui o fósforo e o enxofre. O fósforo tem número atômico 15 e massa 31. E o enxofre tem número atômico 16 e número de massa atômica 32. Para calcular o número de nêutrons, basta a gente diminuir o número de massa atômica e o número atômico. Então, massa atômica menos número atômico, 31 menos 15. Vai dar quanto? 16. Mesma coisa com enxofre. 32 menos 16, 16. Então, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Por isso que a gente chama de isótonos. E nós temos também os isóbaros. O que são os isóbaros? São aqueles que apresentam o mesmo número de massa atômica. Ó, só olhar pelo Azinho aqui, né? Esse Azinho, o A representa o quê? A massa. Então, se eles são isóbaros, eles vão apresentar o mesmo número de massa atômica, o mesmo númerozinho que aparece aqui em cima. Então, ó, o cálcio e o argônio. O cálcio tem número atômico 20 e número de massa atômica 40. O argônio tem número atômico 18, número de massa atômica 40 também. Se as massas são iguais, nós temos isóbaros. E pode aparecer também os isoeletrônicos, né? Se são isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Dei até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o Na mais 1 e o Mg mais 2, né? O sódio mais 1 e o magnésio mais 2. O sódio neutro apresentava 11 elétrons, mas perdeu 1, ficou com 10. O magnésio neutro apresentava 12 elétrons, perdeu 2, ficou com 10. Então, eles apresentam, esses íons, né, os mesmos números de elétrons, né? Cada um deles tem 10 elétrons. Então, eles são isoeletrônicos. Tá bom? Bom, gente, então, nossa aula fica por aqui. Façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um abraço e obrigada!